Vamos lá, galerinha. A gente vai dar continuidade aí nas respostas do sistema cardiovascular ao exercício. Então, a gente vai ver algumas referências aí para as respostas agudas ao exercício. A gente vai ver as maneiras pelas quais o fluxo sanguíneo é aumentado para a região dos músculos ali que estão em atividade e as várias adaptações importantes aí associadas ao treinamento aeróbico e associado ao sistema cardiovascular. Os três principais ajustes que a gente vê o nosso sistema cardiovascular fazendo é um aumento no débito cardíaco ou na capacidade de bombeamento do coração, projetado para aumentar a entrega de oxigênio e entregar combustível para aqueles músculos que estão em atividade. A gente tem um aumento do fluxo sanguíneo local para os músculos que estão em atividade e uma diminuição do fluxo sanguíneo para outros lugares, como órgãos que não estão em tanta atividade naquele momento, como os rins, fígado, estômago, direcionando assim aquele fluxo sanguíneo, aquele oxigênio para os músculos que estão em atividade. A gente vê aqui nessa imagem como que uma vasoconstrição de um vaso qualquer pode reduzir o fluxo sanguíneo. A gente vê que uma redução aí de 0,8 milímetros no raio daquele vaso sanguíneo pode reduzir aquele fluxo de sangue até pela metade, beleza? Isso é exatamente o que acontece durante o exercício. O nosso corpo direciona o fluxo sanguíneo de outros lugares, de alguns órgãos que não estão em tanta necessidade ali naquele momento, e direciona esse fluxo sanguíneo para os músculos em atividade. É, por outro lado, né, essa vasoconstrição acontece nos órgãos que não estão sendo muito utilizados, e nos músculos que estão em atividade ocorre uma vasodilatação. Os vasos ali aumentam o tamanho daquele raio. Alguns fatores locais regulam esse fluxo sanguíneo, a pressão de oxigênio, a redução da pressão de oxigênio, o aumento da pressão de CO2 e o aumento do H+. É, Ao nível local ali no músculo, a gente tem vários fatores metabólicos que refletem também a intensidade do exercício. Então, quanto mais intenso, mais fluxo sanguíneo a gente vai ter ali para aquela região. Há um aumento dependente da intensidade do exercício na produção do dióxido de carbono e dos ácidos metabólicos. Então, essa intensidade é medida através desses indicadores, digamos assim. Essa intensidade é medida de acordo com a pressão do CO2 e o H+. O aumento do dióxido de carbono e os íons de hidrogênio no músculo vai fazer com que aquele músculo aumente o raio dos vasos sanguíneos e isso vai aumentar o fluxo sanguíneo ali para o lugar. Esse fenômeno, na literatura, é conhecido como hiperemia ativa. É só um resuminho aí desse fenômeno aí. A gente tem um aumento do metabolismo do tecido, no caso ali, em resultado do aumento da intensidade do exercício ali. A gente tem liberação de vasodilatadores metabólicos, uma dilatação das artérias, uma redução da resistência ali e aumento do fluxo sanguíneo. O suprimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos aumenta à medida que o metabolismo aumenta. Lembrando que isso está muito correlacionado com a intensidade daquele exercício. Essa figurinha é uma figurinha legal que mostra a quantidade de sangue ali. É uma resposta típica a um exercício mais intenso. O débito cardíaco aumenta aproximadamente 5 vezes em relação a quando a gente está em repouso. Apesar deste grande aumento na quantidade de sangue bombeado pelo coração, o fluxo sanguíneo para os rins, para o trato gastrointestinal e para outros tecidos como o fígado é reduzido para níveis menores do que quando a gente está em repouso. Isso representa uma vasoconstrição naqueles vasos sanguíneos. Os vasos ali perto daqueles órgãos, eles contraem, ficam menores e direcionam o fluxo para os músculos que estão em atividade, que também dilatam e estão mais preparados para receber aquele fluxo sanguíneo. A gente sabe que a vasoconstrição nos vasos sanguíneos de tecidos como rins, fígados, é regulada principalmente pelo sistema nervoso simpático. Como a gente vê nessa imagem aqui, a gente tem as artérias que são inervadas por fibras nervosas simpáticas. Durante o exercício, a atividade nervosa simpática para os vasos sanguíneos nesses tecidos aumenta, causando uma contração do músculo liso e uma vasoconstrição. Aqui a gente tem uma resposta da pressão arterial durante uma sessão de exercício. Nessa figura a gente pode ver como a pressão arterial sistólica ela aumenta constantemente com o aumento da intensidade e a pressão diastólica permanece estável. Essas são as respostas de um indivíduo saudável a uma sessão de exercício ali.
Quando a gente está falando de indivíduos em treinamento de resistência ali, fazendo musculação, levantamento de peso, é, a gente tem exercícios que envolvem grandes grupos musculares, um agachamento pesado, um back squat, um front squat, um deadlift, a gente vê que a pressão sistólica pode aumentar para bem acima de 250 milímetros de mercúrio. Para indivíduos jovens, saudáveis, que não tem nenhum problema de pressão, esse aumento transitório na pressão não é nenhum problema, não é algo que vai fazer muita diferença. Mas se você tem ali algum aluno que tem um problema de pressão, precisa de tomar remédio, a pressão não está regulada, é interessante você ficar de olho nisso antes de colocar esse aluno para exercícios muito intensos, onde ele tem que fazer muita força e fazer uma manobra de valsalva muito grande, prender a respiração. Então é interessante ficar de olho nisso aí para os professores. As principais adaptações do sistema cardiovascular associadas ao treinamento de resistência aeróbica, treinamento de endurance, o cardio que a gente fala. A gente tem uma frequência cardíaca mais baixa em repouso e durante o exercício submáximo. A gente tem um aumento no volume de ejeção, tanto em repouso quanto durante o exercício. Um aumento no débito cardíaco máximo e uma maior diferença arteriovenosa de oxigênio durante o exercício. E por conta de todas essas adaptações, a gente tem também um aumento do VO2 máximo. Examinando essas adaptações mais de perto, em indivíduos destreinados, o aumento do VO2 máximo com treinamento se deve, grande parte, no aumento no débito cardíaco máximo e na diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Um aumento de 15 a 40% no VO2 pode ser alcançado com treinamento em indivíduos não treinados. Então, se você tem um cara ali que está sedentário, está parado, e você mediu o VO2 dele antes e depois, você consegue ter um aumento ali até de 40%. Para indivíduos já treinados, o volume e a intensidade de treinamento vai produzir pequenos aumentos no VO2 máximo. A gente fala daquele limiar genético ali. Se você já tem um aluno bem treinado, que já tem um histórico bom aí como atleta, você aumentar muito mais o VO2 dele vai ser difícil. Obviamente, né, falando de atletas que já têm uma adaptação aí de treinos aeróbicos. Você está falando de um atleta de levantamento de peso, ele provavelmente não vai ter um VO2 tão alto. É, essa tabelinha aqui é uma tabela muito comum nos livros de fisiologia do exercício. Ela mostra como que os esquiadores de cross-country recrutam. Ela mostra assim o VO2 máximo, homens e mulheres em diversos esportes, atletas de diversos esportes aí e atletas de esportes diferentes, como o cross-country, corrida de longa distância, e atletas sedentários ou pacientes com problema cardíaco. Os esquiadores de cross-country, que recrutam grandes grupos musculares durante o treinamento, para quem já viu aí o ski air, que é aquele esqui, é um exercício que a gente utiliza muito membro superior e membro inferior também, durante muito tempo, grandes distâncias, tempo alto, a gente vê que esses atletas são os que demonstram maior VO2 máximo. Os corredores de longa distância estão em segundo lugar. Esses valores são aproximadamente 2 vezes maiores que o de pessoas sedentárias. Aqui a gente tem as adaptações típicas ao treinamento relacionadas ao sistema cardiovascular. A gente pode ver que a frequência cardíaca em repouso, ela é muito menor em homens e em mulheres treinados, se comparado com pessoas sedentárias. Isso pode acontecer devido ao aumento do volume sistólico em repouso, que mantém o débito cardíaco assim em repouso. Agora, quando a gente está falando de frequência cardíaca máxima, a gente vê que se tem alguma diferença, ela até é menor em atletas versus pessoas sedentárias. Então, com o débito cardíaco, assim como com o aumento do débito cardíaco máximo, por conta do treinamento, a gente tem muito essa diferença por conta do volume sistólico máximo. A frequência cardíaca máxima não aumenta, mas o volume de sangue que a gente consegue produzir, que a gente consegue bombear ali em cada batida do coração, é o que faz diferença. O coração, no final das contas, com as adaptações cardiovasculares, o coração se torna uma bomba mais forte. Ele não vai bater mais rápido no final, a frequência máxima é a mesma, mas cada batida é mais forte. Um outro componente para aumento do VO2 máximo é a diferença arteriovenosa de oxigênio. Um aumento do número de glóbulos vermelhos vai melhorar o transporte de oxigênio para os músculos. Um aumento no número de capilares por fibra muscular aumenta a difusão de oxigênio naqueles músculos. E mais mitocôndrias vão permitir maior utilização de oxigênio fornecido aos músculos.
Juntando todas essas adaptações, a gente tem uma maior diferença arteriovenosa de oxigênio em qualquer carga de trabalho, ali, qualquer intensidade que aquele indivíduo vai realizar. Um resumo, pessoal. A gente viu que o fluxo sanguíneo para os músculos pode aumentar muito, dependendo da intensidade do exercício. A gente viu que os vasos sanguíneos e os músculos em atividades, dos músculos em atividade dilatam, permitindo maior fluxo sanguíneo. E a gente viu que o fluxo sanguíneo para os outros órgãos diminui, direcionando então esse fluxo sanguíneo para os músculos em atividade. O treinamento de resistência aeróbica resulta em melhorias em todos os componentes da equação FIC que a gente comentou já anteriormente. Qualquer dúvida, galerinha, essa parte básica da fisiologia eu sei que para alguns é um pouco complicado, eu estou à disposição, pode mandar uma mensagem lá no Telegram que a gente ajuda vocês aí. Beleza? Um abraço.